A gente tem estudado, olhado o texto bíblico, né? Da obra da carne, o fruto do Espírito, e a gente viu que o fruto do Espírito é o amor. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é o amor. E aí tudo mais que o apóstolo Paulo fala é uma complementação desse amor. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, tudo faz parte do amor. E eu quero ler com vocês um texto de Romanos 5, se você quiser ler aí na sua Bíblia, pode ler, mas eu pus aqui na tela, Romanos 5, nós vamos ler alguns versos. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto, obviamente, é um texto longo, tem muita coisa aqui dentro, muita coisa para a gente aprender. Mas eu quero hoje fazer estar um pouco mais firmado, né, no tema justificação. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é justificação? Esse é um termo que muita gente não entende e algumas pessoas interpretam erroneamente justificação. A doutrina da justificação diz respeito à situação mais grave dos seres humanos caídos, sua exposição à justiça de Deus. Deus é justo, mas nós não somos. O fato de nós não sermos justos nos leva a termos que prestar contas diante de Deus. Ok? Então, quando a Bíblia fala em ira de Deus, não está falando que Deus está bravo. A ira de Deus, ela tem a ver com o julgamento. Ok? Eu tenho a justiça de Deus, que é a base do julgamento, e eu tenho o juízo de Deus, que é o julgamento em si. Quando Deus diz é isso ou é aquilo. Então, uma pessoa sem possibilidade de ajuda, nesse sentido mais importante que é a ajuda de Jesus Cristo, fica à mercê da ira de Deus. E a justificação é um ato legal. Eu vou mostrar isso com detalhes para vocês, tá? Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas mais básicas, que são o arrependimento e o perdão. A gente tem que entender melhor isso, arrependimento e perdão. Arrependimento tem a ver com 3 passos. Quando eu concordo com Deus que aquilo que Ele disse que é errado, é errado. Sabe aquela palavra que a gente usa muito, amém? Nós cantamos aqui já, amém. Amém. Amém, quando ela vem no começo da frase, é como se fosse uma tradução em verdade, em verdade. Então Jesus, por exemplo, ele dizia, em verdade vos digo, lembra? Lá no texto grego, na verdade é aramaico, está escrito lá, amin, amin. Ele está dizendo, em verdade, em verdade. Quando a palavra amém vem no fim da frase, é uma concordância.
Por isso que a gente faz oração e diz amém. Amém, eu concordo com isso. Eu preciso concordar com Deus em relação àquilo que Deus chama de erro, de pecado. Estão entendendo onde é que eu quero chegar, não? Não sou eu que digo o que é pecado. Não é você que diz o que é pecado. É Deus quem diz. Quando eu concordo com Deus, na verdade o que eu estou dizendo é, Senhor, o Senhor sabe, o que o Senhor está dizendo que é errado, e eu concordo com isso e, consequentemente, eu transgredi. Eu não transgredi algo que eu imagino que seja errado. Eu transgredi algo que o Senhor disse que é errado. Faz sentido, pessoal? Estão entendendo isso? Então, eu não consigo me arrepender simplesmente porque eu acho que fiz uma coisa errada. Eu consigo me arrepender quando eu concordo que aquilo que Deus falou está certo e eu que estou errado. E que eu transgredi alguma coisa. O segundo passo é o pedido de perdão. É quando eu chego na presença de Deus e digo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu menti, eu adulterei, eu transgredi a tua lei. E quando eu faço isso, eu peço a Deus perdão. E a gente vai ver o que o perdão significa. E depois que eu peço perdão, eu recebo o perdão de Deus, eu abandono o pecado. É uma nova vida. O arrependimento é sempre assim, 3 passinhos. Primeiro, confessa o pecado. Segundo, peça perdão. Terceiro, muda de vida. Primeiro, confessa o pecado. Segundo, peça perdão. Terceiro, vamos falar junto? Primeiro, confessa o pecado. Segundo, peça perdão. Terceiro, mude de vida. Isso é o arrependimento. Então, por exemplo, quando João Batista começou o ministério dele, vocês lembram que João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Isabel. E quando ele começou o ministério dele, ele falou, a mensagem dele para as pessoas era arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Arrependam-se. A mensagem de João Batista era uma mensagem contundente. Era até muito a presença de João Batista era uma presença muito contundente, porque ele se vestia de pelos de camelo, né? Pele de camelo, e comia gafanhoto e mel silvestre. Imagina que peça que era, que pessoa mais singular, né? Aí ele chegava assim, e ele ia para o rio. Por quê? Porque se arrepender já batiza. Ele ia para o rio e dizia o seguinte, arrependam-se, raça de víboras. Quem que enganou vocês? Vocês estão achando que vocês vão escapar da ira de Deus? Vocês não vão... Então era uma mensagem contundente, forte. Mas ele não era o Messias. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele era alguém que estava preparando a vinda do Messias. Quando Jesus vem, inicia uma nova história, uma nova... não é? Aquele arrependimento serviu para aproximar as pessoas de Deus. Okay? Agora, o que é o perdão? Perdão é um ato da misericórdia de Deus. É quando Deus decide não me tratar como eu mereço. Que esse é um outro conceito da misericórdia. Misericórdia é quando Deus decide não me dar aquilo que eu mereço. Ele me dá o seu perdão. Pensa um pouquinho nisso. Pensa como que o perdão é poderoso. O perdão, ele faz uma declaração interessante. O perdão, ele diz, você pode ir, você está livre. O débito está pago. A dívida está paga. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 25, ele diz assim, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Quando você perdoa alguém que te ofendeu, você tem que fazer exatamente esse mesmo processo, que é um ato de misericórdia, né? Cancelar a dívida, cancelar o pecado que ofendeu você. Não é isso que a gente faz. A gente quer mostrar para a pessoa que ela está errada. Então a gente chega para a pessoa e diz assim, olha, eu te perdoo, mas sabe, eu vou te explicar uma coisa. E aí vem a coisa ruim, porque aí a gente ofende a pessoa.
O perdão é uma atitude de bondade, é uma expressão de gentileza. E ele é absolutamente necessário para a gente viver bem. Você não vive bem sem ser perdoado e sem perdoar. E aqui um parênteses, toda vez que alguém te pedir perdão, declare o perdão. Diga, eu perdoo você. Ok? Não diga assim, tá, vamos ver se vai continuar desse jeito. Certo? Não faça isso. Eu te perdoo. Porque o perdão é uma declaração extremamente importante. Aí você vai dizer, e qual que é a ligação do perdão com a justificação? O perdão vem primeiro. Eu preciso ser perdoado por Deus. E a justificação, então, o que é? A justificação, eu gostei dessa frase desse pregador já falecido, um professor de teologia fantástico, ele disse assim, se Deus tomasse a sua régua de justiça e a usasse para avaliar a nossa vida, pereceríamos, porque não somos justos. A maioria de nós pensamos que se nos empenharmos para ser pessoas boas, isso será suficiente quando comparecermos perante o tribunal de Deus. Olha que interessante. O ser humano acha isso mesmo. Não, se eu melhorar, se eu for melhorando, aí Deus me aceita. É impossível Deus me aceitar pelas minhas forças. Se eu pudesse melhorar pelas minhas forças, eu não precisaria de Jesus. Simples assim. Então por que Jesus Cristo morreu na cruz? Né? Então, o que é a justificação? A justificação, ele tem a ver com o seguinte, como o Cordeiro de Deus, Cristo, foi à cruz, sofreu a ira de Deus, mas não por qualquer pecado que Deus achou nele. Cristo tomou voluntariamente sobre si mesmo os nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu não pelos pecados dele, porque ele não os tinha. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Deus imputou sobre Cristo os pecados da humanidade. Pode imaginar uma coisa dessa? Quando Jesus ele dá aquele grito na cruz, uma das frases que Jesus diz na cruz é Deus meu, por que me desamparaste? Não é que o Pai tinha desamparado porque ele ia... Não, ele estava ali absolutamente carregando todos os pecados da humanidade. Todos os pecados foram para ele. Quando a gente fala a palavra imputado, imputado significa creditado. Foi creditado a ele o meu pecado. Então, quando eu chego a Deus e peço perdão, em nome de Jesus, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, Senhor, os meus pecados já foram levados por Cristo na cruz. Estão acompanhando? Ok? Vamos continuar. Disso vem uma doutrina chamada dupla imputação ou dupla transferência. O que é a dupla transferência ou dupla imputação? O que é que aconteceu na cruz e o que é que acontece quando eu me aproximo de Deus em nome de Jesus e peço perdão a Ele pelos meus pecados? Duas coisas acontecem. Leia comigo, por favor. Pode ser, em voz alta? Vamos lá? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está vendo duas mãos aqui? O que foi para Cristo? Os meus pecados. O que vem para nós? A justiça de Deus. Isso chama-se dupla imputação ou dupla transferência. Então, a primeira parte significa que Cristo na cruz levou sobre si a penalidade pelos pecados do crente, daquele que crê. Isaías 53:6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, primeira imputação. Deus creditou, colocou em Cristo todo o meu pecado. E a segunda imputação?
É o que Deus faz comigo. Quando Deus olha para mim, o que ele vê? Ele vê a justiça de Cristo. Está vendo como é que é a dupla imputação? Em Cristo todo o meu pecado. E o que é que acontece comigo? O que acontece comigo? Deus me vê pelos olhos de Jesus. Ele vê o filho dele quando ele olha para mim. Quando ele olha para mim, ele não vê o meu pecado, porque se ele visse o meu pecado, estava perdido. É aquilo que Paulo fala da ira de Deus, ninguém escapa. Mas quando ele vê a mim pelos olhos, nos seus olhos ele vê o seu filho, que morreu na cruz no meu lugar, o pecado já foi pago, porque ele me perdoou, então débito quitado. Chama-se dupla imputação. Está claro isso, gente? Se tiver pergunta, me pergunta. Se o sono bater, me pergunta alguma coisa, pergunta qualquer coisa, pergunta meu nome, é minha idade. Filipenses 3, 8 e 9. O apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele está dizendo uma coisa muito legal. Ele está dizendo assim, gente, quando eu encontrei Jesus, tudo mais se tornou esterco. Essa é a palavra mesmo grega. Esterco. Então ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Aí eu salientei. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que eu consigo ter paz com Deus? Por causa da justificação. A justificação é um ato legal de Deus, quando Ele olha para mim e Ele vê o Filho. Então Ele me torna justo, não porque eu sou justo, mas por causa das obras de Cristo. Agora, cuidado, porque a maioria das pessoas quer o quê? A sua própria justiça. Eu vou melhorar, eu vou ficar bonzinho, e Deus vai me salvar. A sua própria justiça. Paulo diz, a minha justiça é esterco. Isso que ele está falando aqui. Se você ler esse texto aqui, né, o contexto, você vai dizer, ele fala de como ele cresceu, o que ele aprendeu, etc. Ele diz, nada disso tem significado. Quando Cristo entrou na minha vida, nada disso pesa mais nada. Cuidado com a justiça própria. A justiça própria é quando você se acha. Certo? Quando eu me acho, né? Como nesse sentido de achar que a gente é alguma coisa. Quando o apóstolo... vamos, só para finalizar. Então, o que é justificação? Justificação é o ato de Deus me tornar justo por causa do Filho dele. Mas eu sou justo em mim mesmo? Não. Eu sou considerado justo em Cristo. Então, o que o perdão faz? O perdão diz, você pode ir, você está livre. E o que a justificação faz? Você pode vir, tem comunhão comigo. Por isso que a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E mediante o que isso tudo acontece? Mediante a fé. Não existe possibilidade de eu encontrar perdão ou justificação em mim. É em Cristo. É pela fé em Cristo. É por causa do que Cristo fez. Então lembra uma coisa, eu sou salvo pelas obras? Não. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Não, ninguém é salvo pelas obras, porque as obras seriam justiça própria. Então eu sou salvo pelo quê? Pela fé em Cristo. Por aquilo que Cristo fez na cruz. Entenda isso. A força não está em nós, a salvação não está em nós, o perdão não está em nós. Está em Cristo. Então, ser um cristão não é frequentar uma igreja. Ser um cristão é ter esse processo acontecido na sua vida. O perdão e a justificação. Eu pedi perdão ao Senhor pelos meus pecados e o Senhor me torna justo na presença dele, porque Deus olha para mim e vê o Filho dele, que fez a obra mais importante, que foi o perdão de pecados na cruz. Está ajudando, pessoal? Ok.
Aí você vai falar, mas você estava falando do amor, você começou a falar do amor. Esse texto é muito interessante porque ele, como eu falei, ele é grande, tem muita coisa, nós não vamos estudar tudo isso hoje. Mas Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. Eu tenho acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. O acesso que eu tenho a Deus não é por mim, é pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu me alegro na esperança da glória de Deus. Eu me alegro na esperança de que um dia estarei com o Senhor para sempre. Eu me alegro na esperança de que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. Eu me alegro na esperança de que a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas e assim por diante. E aí ele diz, um pouco mais para frente, que a esperança não decepciona. Porque ele fala lá que a tribulação produz uma coisa e outra coisa, né? Paciência, caráter, etc, etc. Aí ele diz, e produz esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor. Então, por que é que eu posso crer em Deus? Por causa do amor dele, que foi derramado no nosso coração pelo seu Espírito Santo. Então eu preciso viver esse amor, eu preciso declarar esse amor. Não é o meu amor, é o amor de Deus. Por isso, aí você começa a entender por que Jesus disse, amai vossos inimigos. Quem em sã consciência quer amar o inimigo? Não é nem difícil, é impossível. Com a nossa força é impossível. Uma pessoa que só quer o seu mal, uma pessoa que quer acabar com você, uma pessoa que persegue você, uma pessoa que te odeia. Aí Jesus diz assim, ama o seu inimigo. Não vai dar, não dá certo isso aqui. Mas não é com o meu amor, é com o amor que foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Esta esperança se baseia na certeza da nossa justificação pela fé em Cristo e na paz que temos com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma esperança incerta ou duvidosa, mas uma esperança segura que se baseia no amor e na fidelidade de Deus. Eu posso confiar nele. Então, aquilo que eu falei do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas, elas nascem do amor de Deus. Então, quando você pensar assim, poxa vida, eu preciso de paz na minha vida. Não pensa paz no sentido de dizer assim, eu preciso que o problema saia da minha vida. É isso que a gente usa, né? A frase que a gente usa é essa, né? Eu quero ter paz, não aguento mais. A paz que a gente precisa está no amor de Deus que foi derramado no nosso coração. A alegria que a gente precisa está no amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Viver uma vida amável, uma vida paciente, uma vida bondosa, fidelidade, mansidão e domínio próprio é fruto do amor de Deus. Então aqui a gente já aprendeu uma coisa que não dá para escapar, né? Em quem que nós temos que estar firme? Em Deus, não é em nós. Senão não vai, não anda. Tem muita gente que fala assim, eu não frequento a igreja porque eu me decepcionei muito com as pessoas. Não é assim que a pessoa, geralmente a pessoa fala assim, não, eu não frequento a igreja porque eu me decepcionei. Muito problema, muito erro na vida dessas pessoas. Só dos outros, dela não tem, né? Mas na verdade é o quê? É falta de compreensão de que vida com Deus é uma vida com Deus, não é uma vida... A vida que a gente tem com as pessoas é um reflexo da minha intimidade com Deus. Do amor de Deus que foi derramado no meu coração e que me dá essa esperança de viver uma vida nova, uma vida de futuro, né? Amém, queridos? Vocês estão olhando para mim assim, eu estou meio assustado. Então, Romanos 5,5 diz, a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E no verso 8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, qual que é a expressão máxima do amor de Deus? Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós. Essa é a expressão máxima do amor. Não existe amor maior
do que o amor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Alguma pergunta? Eterno Deus, eu quero te pedir que cada coração aqui, Senhor, possa compreender, não só compreender com a mente, mas entregar-se ao Senhor e entregar-se a essa verdade, a verdade do Senhor que foi revelada nas Escrituras, que Cristo prova o seu amor por nós pelo fato dele ter morrido na cruz. Não porque éramos bons, mas porque éramos pecadores. O nosso pecado foi a Cristo. E Ele nos deu o privilégio de termos comunhão com Deus. Tu és bendito, Senhor, e a Ti a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém?